Pessoal, bom dia. Muito bom estar com vocês hoje, num dia frio. Aqui em Curitiba está bem frio. Eu sou Helena, sou assistente do GRHS da CED e nós estamos hoje aqui com vocês nessa segunda, para preparar vocês, né, para passar informações para esse segundo grupo dos gestores escolares. E nós estamos aqui com a Gorete. Bom dia, pessoal. Trabalha no CMS, lá no GRHS também. A Ruth, que trabalha no sistema de administração da educação, no sistema SAI, cuidando lá das demandas. E a Marinês, que trabalha no setor de promoção e concurso, setor de avaliação, que cuida da avaliação, e que nós vamos comentar um pouquinho com vocês hoje. Muito bem. Nós ali do GRHS, a gente... o trabalho que nós fazemos ali, ele está intimamente ligado com a gestão escolar. Então, tudo aquilo que o GRHS faz tem a ver com o profissional, com o servidor, com o contratado que está lá na instituição de ensino. Então, a atuação do diretor lá na escola, ela é fundamental para que vamos dizer assim, a legislação sobre RH, ela caminhe bem, ela seja cumprida, para que a gente não tenha, assim, grandes dificuldades na questão de orientação, de avaliação, de atuação dos profissionais. Então, nós sempre sentimos uma necessidade bastante grande de ter algum veículo para a gente conversar com esses gestores escolares. E a gente ficou muito contente quando foi feita a proposta de desenvolvimento desse material. Então, foram 8 meses que nós ficamos desenvolvendo o material, e a gente está bem contente que ele está sendo implementado agora. E a gente vai hoje, então, tentar passar para vocês algumas dicas para que vocês conduzam esse segundo grupo o estudo desse segundo grupo de gestores. Então, nós temos aqui na segunda telinha, Gorete, você vira? A telinha anterior, Gorete, por favor. Tá. O objetivo, então, nós podemos dizer que o objetivo deste material, deste módulo, é auxiliar o gestor escolar a gerir o potencial humano da instituição, da escola onde ele atua, em consonância com a legislação educacional e trabalhista de forma ética, responsável, democrática e isonômica, com vistas a um melhor aproveitamento da capacidade e das habilidades dos integrantes das equipes de trabalho. Então, na verdade, todo esse material, ele objetivou dar o subsídio, preparar o gestor, dar o conhecimento para ele, que, aliado à capacidade de gestão dele, para que ele aproveite melhor o potencial humano que ele tem lá na escola. Esse material, ele está subdividido em 4 unidades. É o anterior, isso. A primeira unidade trata do ingresso dos profissionais na Secretaria de Educação, da avaliação desses profissionais e algumas outras orientações para o início do trabalho das pessoas na Secretaria de Educação e nas escolas. A segunda parte, ela trata do suprimento escolar, que é o registro de dados e atribuição de aulas e de funções para os servidores de cada instituição de ensino. A unidade 3, ela trata do controle da frequência dos profissionais e pagamento. E a 4 é da movimentação, que é a remoção, ordem de serviço, quer dizer, quando o profissional já tomou posse, já está na escola, então ele já tem, a carreira já está em andamento, então são movimentações e os benefícios que ele recebe durante a carreira profissional dele. Muito bem. O objetivo da unidade 1, que é sobre o ingresso, a avaliação de servidores e as orientações gerais que nós falamos, os objetivos são identificar as diferentes formas de ingresso na rede estadual de ensino e as especificidades das diversas carreiras dos profissionais da educação, suas funções e atribuições, bem como o papel do diretor escolar na gestão de pessoas da instituição em que atua. Então, aqui, gente, quais são basicamente os profissionais que ingressam na Secretaria de Educação?
professores, os profissionais de secretaria e os profissionais de apoio para os serviços de merenda, inspetor de aluno, serviços de limpeza e outras atividades específicas de escolas, assim, que não sejam do ensino regular, como, por exemplo, colégios agrícolas. Então, nós temos ali alguns profissionais diferentes, tratorista e tudo mais. Então, mas, de qualquer maneira, no básico, são três grupamentos. Grupamento que obrigatoriamente entra na CED por meio de formação de nível superior, o outro grupamento de formação do ensino médio e do ensino fundamental. Beleza, Gorete. Para, vamos dizer assim, medir a compreensão dos gestores, dos cursistas, sobre a primeira unidade, então foram colocadas aqui algumas questões. Então, nós vamos tentar passar para vocês o maior número de informações possível sobre cada uma delas. E vamos, então, à primeira. Então, essa primeira questão relate dificuldades que uma instituição pode enfrentar quando servidores não cumprem seus deveres e obrigações. Ela é a pergunta, ela é teórica, mas pode virar, Gorete. Mas, na verdade, o que o gestor, quando ele fizer esse relato, vocês têm que perceber que ele conhece. Então, vocês têm que perceber que ele conhece a legislação sobre os direitos, deveres e obrigações dos servidores, especialmente os descritos na Lei 6174, que é, vamos dizer assim, a mais antiga lei e que dá a base comportamental e direitos e deveres dos servidores do Estado. Especialmente os artigos 128, 279 e 285, que tratam exatamente dos direitos, deveres e obrigações. Também nós temos na Lei 07, que é o Estatuto do Magistério, só lembrando, a 6174, a Lei 6174, ela também é conhecida como Estatuto do Servidor Público. A Lei 07 de 1976, 6 anos depois, é o Estatuto do Magistério. Na Lei 07, nós também temos menção sobre os direitos, deveres e obrigações nos artigos 54 e 82. A Lei 108 é sobre o contrato temporário, sobre os contratados por meio do PSS. Também estão lá há mais informações nos artigos 10 e 12, sobre os direitos, deveres e obrigações dos contratados. Depois nós temos também a Lei 103, que é, Marinês, é a lei que fala da carreira do professor, a Lei 123, que fala da carreira do agente educacional, né, que é o pessoal do nível médio e do nível fundamental que entra e que é profissional efetivo. E, além disso ainda, nós temos um documento que auxilia muito e que normalmente a gente não busca informações, que é o regimento escolar. Então, tem muita coisa que está, sim, na legislação, mas que no regimento escolar ele vem esclarecido, ele vem mais detalhado, porque o regimento escolar, ele traz, assim, vamos dizer assim, os itens extremamente minuciosos. Então, eu acho que é um documento que vale a pena buscar. Mas, enfim, parando ainda nessa tela. Só rememorando, qual foi a questão? A questão foi: relate dificuldades que uma instituição pode enfrentar quando os servidores não cumprem seus deveres e obrigações. Então, na verdade, aqui a gente acabou de passar para vocês que o gestor, que o cursista, ele deve conhecer toda essa legislação, né? Ter um conhecimento não básico, um conhecimento razoável. Agora, em que essa legislação vai poder ajudá-lo? Então, vai poder ajudá-lo em itens, que é isso, então, que ele deverá relacionar nessa atividade, como falta de organização da escola, deficiência na limpeza, sobrecarga para alguns servidores quando há muitas faltas de outros, indisciplina dos alunos, baixa qualidade do ensino, resultados do Enem, quer dizer, tudo isso aí tem que ser, através disso que ele observa se a escola dele está indo bem ou não está, falta de credibilidade por parte da comunidade escolar. Então, qual seria, vamos dizer assim, o procedimento do gestor? O
O que o cursista deve mostrar para vocês que ele conhece, que ele entende? E o que ele deveria fazer? Então, todo início, ele está lá, ele é gestor da escola, todo início de ano, ele deveria chamar o pessoal, conversar, mostrar, vamos dizer assim, as diretrizes básicas da gestão, apresentar essa documentação que nós acabamos de falar agora, essa legislação, caso as pessoas não conheçam, falar da responsabilidade dos profissionais da educação, da responsabilidade social, da responsabilidade com os alunos, da formação desses alunos, da importância, e também da imagem que a escola, que a instituição dele, vai ter junto à comunidade. Então, o gestor tem que ter essa noção. Se ele não se importar com isso, se ele não fizer um trabalho inicial no começo do ano, se ele não dar uma diretriz, mostrar como a escola vai ser conduzida durante o ano, seja por um profissional que está chegando, tomando posse novo, ou por um profissional que venha transferido, ou por um profissional que já esteja ali na escola há algum tempo, e ele é que é o gestor novo, se ele não fizer isso, ele não vai conseguir uma boa gestão. Então, a boa gestão é quando ele consegue, quando as pessoas que estão na instituição percebem que, sim, tem alguém ali que vai fazer uma gestão com base numa legislação, com base no bom senso, com base na democracia, uma gestão participativa. É isso é assim que ele vai conseguir ter um bom resultado na escola dele. Gorete, o que mais que você acha que poderíamos falar aqui para eles nessa primeira pergunta? Eu acho importante esse início de ano, né, que o diretor coloque as expectativas que ele tem para a escola, para que isso registrado em ata, para que toda a comunidade, toda ali a equipe da escola esteja ciente de onde esse diretor quer chegar, onde ele quer que a escola dele chegue, né? Porque a partir do momento que ele, juntamente com a equipe dele, ele coloca onde ele pretende chegar, né, quais os objetivos da escola, acredito que todos vão se envolver nesse processo, e aí, durante o ano letivo, ele vai poder cobrar do professor, poxa, nós combinamos isso, esse é o nosso objetivo, e de repente o professor não está cumprindo, né, então ele tem como cobrar a partir do momento que ele diz onde ele pretende chegar. Muito bem. Acho que a gente pode passar para a próxima telinha. A próxima telinha, isso. Aqui seria a unidade 2. Muito bem. Desculpe, a questão 2. Na unidade em que atua, as orientações aos servidores que não cumprem seus deveres e obrigações são registradas em ata? Essa é a pergunta. Então, muito bem. Gente, o que a gente percebe ali no RH não é que falta legislação. A legislação, ela existe. O grande número de problemas de gestão que nós vemos que ocorrem nas escolas é porque a legislação que já existe, ela não é cumprida. Existe vamos dizer assim, culturalmente, né, é difícil você chegar para a pessoa, corrigir o que de repente não está sendo adequado. Isso culturalmente, as pessoas têm dificuldade com isso. Então, qual que é a nossa dica para esse gestor? E que vocês, como tutores, vão poder auxiliá-los durante o treinamento. É que mostrar para eles que, se eles, vamos dizer assim, criarem coragem e realmente usarem a legislação em prol da instituição, ele não vai estar fazendo nada errado. Culturalmente é difícil? Sim, é difícil. Mas ele tendo já combinado as regras no início do ano, mostrando a legislação, as pessoas conhecendo, é o primeiro grande passo. Agora, quais são os outros, vamos dizer assim, as outras ferramentas que ele tem? Por exemplo, um grande problema nas escolas é o atraso. Para o atraso, o gestor pode lançar o atraso injustificado. Quer dizer, não houve justificativa, o gestor já avisou uma vez, 2 vezes, a pessoa continua se atrasando. Ele não quer aceitar justificativa, ou a pessoa não tem. Se ele não fizer nada, a pessoa vai continuar se atrasando. Então, agora, ele pode perfeitamente fazer o lançamento do atraso no RMF, que é o Relatório Mensal de Frequência,
e esse atraso ser registrado no sistema Meta 4 de folha de pagamento, e a pessoa vai ter o desconto de 1/3 do salário dela. Então, essa é uma atitude, é uma ação, ele tem amparo legal total para fazer isso, só que culturalmente a gente vê que as pessoas têm dificuldade de fazer. Então, nós temos que auxiliar esse gestor a perceber que essa é uma ferramenta necessária. Como gestor, ele representa o Estado naquela instituição. Então, ele tem que usar essa ferramenta para que ele consiga uma gestão melhor. Uma outra grande ferramenta que a Marinês acabou de me lembrar aqui agora é a avaliação de desempenho. O que nós fazemos com a avaliação de desempenho quando chega aquele documento com vamos dizer assim, a pontuação já pronta para nós? Então, é muito difícil aquele profissional, aquele gestor que senta, conversa e modifica essa pontuação. Então, a avaliação de desempenho, se ela for lembrada no início da gestão, no início do ano, se ela for utilizada a cada 6 meses como deve, ou a cada ano, se sentar com a pessoa, conversar com ela, mostrar onde ela pode melhorar, e já combinar que se ela precisa melhorar muito em determinado item e não ocorrer essa melhora, que a pontuação dela vai ser alterada, eu acho que é um grande passo que se dá para auxiliar aquela pessoa na melhoria do desempenho dela e também para auxiliar que esse desempenho, essa melhoria de desempenho auxilie a escola como um todo. Ó, tem mais um recado aqui de alguém que fez alguma pergunta ali, né? Esses registros devem ser aqueles considerados bons, bem como aqueles que vêm prejudicar. Ah, sim. Uma outra coisa também aqui que a Marinês lembrou. Então, utilizar a avaliação de desempenho, falar de metas, o que o gestor deseja da pessoa. Essa avaliação de desempenho e essa conversa, ela não é só do gestor, ela é do comitê, como é que nós usamos a palavra? Do colegiado da escola. Então, ele não vai estar sozinho, ele não vai estar desamparado nesse momento, ele vai estar amparado. Além de toda essa orientação estar no documento de avaliação que vai para a escola, existe um detalhamento bem bacana também no regimento escolar sobre esse momento do colegiado, que eu acho que é importante vocês verem também. E, claro, esse momento da avaliação, esse momento da conversa, não só apontar para a pessoa aquilo que ela não está indo bem, nós temos que apontar para ela o que ela também, onde ela vai muito bem, apresentar a parte boa. E também, gente, separar, porque nós temos duas questões. Nós temos a questão comportamental, questão pessoal, relacionamento pessoal, comportamental, e nós temos a questão do desempenho profissional dela, do trabalho que ela executa. Essa diferença é bem importante para fazer, principalmente no caso do professor, porque ele pode comportamentalmente ir muito bem, faltas somente justificadas e que não sejam, vamos dizer assim, repetitivas, mas o conteúdo dele na sala de aula pode estar necessitando de ajuste, o desempenho dele na sala de aula. Então, isso também deve ser tratado. Então, os gestores têm que ter clareza de que o momento da avaliação de desempenho é um momento que eles não podem perder essa oportunidade. Tem que aproveitar para fazer ajustes na escola, aquilo que ele entende que é um ajuste que o profissional precisa e se ele não fizer isso, nada vai mudar, vai continuar sempre da mesma maneira. Gorete, alguma complemento que você gostaria? É isso? Uhum. Então, gente, nessa pergunta, repetindo, na unidade em que atua, as orientações aos servidores que não cumprem seus deveres e obrigações são registradas em ata? Então, vejam só, durante o semestre, durante o ano, orientações que devem ser dadas, elas têm que ser registradas em ata, sim. Eu falei bastante da avaliação, mas a avaliação ela só vai acontecer no final dos períodos. Mas durante os semestres, elas precisam ser anotadas em ata, por quê? Porque muitas vezes o gestor ele não conhece o profissional. Então, ele precisa anotar em ata as orientações que forem dadas, que necessitam ser dadas, e fazer isso para que, caso o profissional reincida
seja, né, aquela questão se repita. Então, não adianta depois, no final do semestre, especialmente se for um profissional contratado, nesse caso do contratado, daí não vai ter a avaliação de desempenho, né? Especialmente se for um profissional contratado, porque às vezes chega no final do semestre e o gestor entra em contato com o RH do núcleo, conosco, e diz, olha, eu não tenho condições de manter esse profissional. Mas se durante o semestre, durante o ano, ele não fez qualquer avaliação, qualquer registro em ata, ele não tem documentação para fazer nada. Para que seja feita alguma coisa, nós precisamos que todas as orientações, todas as conversas, tudo que precisa ser corrigido esteja anotado, seja no registro semestral em ata e depois na avaliação de desempenho no caso dos efetivos, ou os registros em ata das pessoas contratadas. Continuando ali. Só um pouquinho, né? Sim. Muitas vezes a gente ouve assim, ó, que um professor lá não cumpre adequadamente os seus deveres, e a gente ouve assim, mas a Secretaria de Educação não faz nada. Só que a Secretaria de Educação não tem como fazer alguma coisa se ela não for comunicada pelo chefe imediato desse servidor que ele não tá agindo adequadamente. Então, é importante o registro em ata, é importante esse encaminhamento desse profissional para a Secretaria de Educação. Então, e nessa questão, quando fala ali, bom, se então ele faz os registros em ata, descreva quais os procedimentos adotados. Mas, na verdade, eu acho que ali o cursista, ele pode dizer assim, a gente chama a pessoa, senta com o colegiado, a equipe pedagógica, faz as orientações, né, ou repete a orientação que já foi dada no início do ano, ou às vezes o profissional chegou naquele momento, ele não estava no início do ano, então tem que ser relembrado das questões que são importantes na escola e dos procedimentos, dos deveres, lembrando novamente os direitos, os deveres e as obrigações dele. Então, falar novamente, se o profissional não participou no início do ano, ou relembrar, fazer essas anotações. É isso que o cursista tem que dizer que ele faz. Agora, e se ele disser que não faz registros em ata, se ele não faz, se não, indique quais meios utiliza para orientação aos profissionais. Então, daí o gestor vai dizer, o cursista vai escrever, não, eu não faço registro em ata, mas eu faço alguma outra opção, não saberia dizer qual. Então, caberia a vocês analisarem se aquilo que ele está fazendo é um registro que pode ser mantido na escola, é um documento que tem validade, né? Porque às vezes ele faz por e-mail, ele faz pelo WhatsApp, então tem que se ter certeza de que o veículo que ele está usando é um veículo legal e que realmente vai estar disponível para a administração da Secretaria de Educação. Aquele gestor, de repente, sai, e daí onde que eu vou buscar esse registro? Então, se for um registro informal que não fique disponível, esse registro não é válido, né? Então, o ideal, exatamente, Gorete, o ideal é a ata, e é a ata que a gente indica. Então, sempre vocês deverão, né, falar para eles sempre que o registro correto e indicado é o registro em ata. Próxima questão, Gorete. Marinês, tem alguma pergunta aí, por enquanto? Não? Nada? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente mais ou menos está... Essa telinha, né, ela mais ou menos repete aquilo que a gente acabou de falar. Então, nesta questão, o gestor deve manifestar, ter ciência da importância de registrar em ata todas as ocorrências irregulares de sua instituição, envolvendo o desempenho inadequado dos servidores, e de realizar encontros e reuniões para conscientizar os servidores de suas responsabilidades. A formalização da avaliação de desempenho é uma oportunidade que deve ser aproveitada para essas orientações, que foi o que a gente já falou para vocês. Terceira pergunta. Quais ações podem ser adotadas pela instituição para prevenir tais comportamentos, seja inadequados aos direitos, deveres e obrigações, né? E consequente necessidade de abertura de processos administrativos? Então, o que acontece? Quanto mais o gestor esclarecer, orientar, corrigir, o profissional, ele tende principalmente, ele entende qual é o caminho correto que ele deve seguir, né? Principalmente, eu acho que a chance dele atender é grande por ele ver que o próprio gestor está preocupado com isso e está fazendo, vamos dizer, a monitoração e a cobrança da atuação dele. E tudo isso, as orientações, os direcionamentos, os registros em ata,
Isso, de certa maneira, mostra para o profissional a seriedade daquela instituição. Então, vai fazer com que ele vai fazer com que, com mais facilidade, ele se conscientize dos deveres dele. E eu acho que isso vai ser uma forma de evitar um processo administrativo. Agora, se nós tivermos questões graves, casos graves, às vezes a questão em si, nada foi feito de grave, mas o fato dela ser repetitiva, ela se torna grave. A história do atraso, por exemplo, que eu falei. Então, ele se atrasa hoje, amanhã e depois de amanhã e assim vai. Então, um atraso repetitivo, que atrapalhe, porque ele chega, ele tem a obrigação de abrir uma determinada porta, de cuidar de um determinado corredor, de abrir o portão para os alunos, e ele se atrasa, toda a dinâmica da escola, ela fica prejudicada naquele dia. Né? Ele mostra, falta mesmo, a escola vai ganhar, vai perder credibilidade por conta de repente, um profissional que está fazendo algo que nem é tão grave assim, mas a repetição daquilo se torna grave. Somente se nós tivermos registros e documentos que comprovem que houve uma orientação efetiva, permanente, é que nós vamos ter motivação para fazer uma sindicância e abrir um processo administrativo, senão nós não vamos ter. Então, primeiro, o gestor deve fazer tudo para evitar, mas, se não for possível evitar, ele tem que ter documentação para embasar o processo administrativo. Ok. Então, nesta questão, o gestor deve demonstrar ter domínio sobre as ações administrativas, ações dele, né, de responsabilidade dele, e de gestão de pessoas que despertem o compromisso e a responsabilidade dos servidores e que funcionem como prevenção à abertura dos processos administrativos, como nós já falamos. Próximo. Agora, nós estamos indo para a unidade 2. Muito bem. Na unidade 2, o que nós temos de assunto? Nós temos o porte escolar, a abertura de demanda, a distribuição de aulas e de funções, o suprimento e a manutenção do sistema SAI, que é o suprimento e cancelamento dos profissionais. Então, Você quer o objetivo? Então, os objetivos, né, da unidade são compreender como são geradas as vagas de professores e agentes educacionais na instituição de ensino, como é realizada a distribuição de aulas e de funções desses profissionais da educação, de acordo com o porte escolar e a matriz curricular, bem como o suprimento desses profissionais, garantindo seus direitos e o bom andamento da instituição. Deixa aí por enquanto, Goretti. Gente, aqui é bem importante eu comentar com vocês, porque quando a gente fala em porte da escola, o porte da escola não é o tamanho físico da escola, mas é o tamanho considerando o número de alunos, o número de turmas e o número de profissionais. Esse é o porte. Então, quantos alunos ela vai ter que atender? Quantos turnos ela vai ter que atender? Então, quando nós falamos em porte escolar e demanda que é aberta com base no porte escolar, nós estamos falando exatamente do número de alunos e do número de turnos. É disso que nós estamos falando. Agora, existe a outra demanda aberta, que é para os professores. Tá, voltando, e esse porte escolar, que é o número de alunos e o número de turnos, ele determina a quantidade de quais profissionais? Ele determina a quantidade de horas de diretor auxiliar, de pedagogo, o secretário é um caso à parte, porque é um único por escola, de agente educacional 1, que são as funções de merendeira, limpeza, inspetor de aluno e outras, como já comentei com vocês, né, de colégios com características específicas, como, por exemplo, colégios agrícolas, colégios das ilhas, isso, indígenas também, nós temos diferentes, que vão estar, todas essas informações vão estar nas duas resoluções que nós já vamos ver. Então, o porte agente educacional, o agente educacional 2, que é o auxiliar de secretaria. Então, essas funções vão estar determinadas, a quantidade desses profissionais vai estar determinada pela quantidade de alunos e turnos. Repetir bastante, né? Então, ficou legal até aí? Beleza. E agora vamos para a demanda da matriz curricular. Então, a demanda da matriz
vai ser com base no número de turmas. E aí é gerada a demanda dos professores. Então são dois tipos. Então, quando a gente fala a demanda do porte, são para os profissionais da equipe pedagógica, profissionais de apoio, secretaria. E a demanda da matriz é com relação aos professores. Muito bem. E para essa unidade, nós temos, então, lá as questões. Vamos ver qual que é a primeira. Calcule a demanda em horas por turno da instituição de ensino em que atua. Então, aqui, gente, o gestor, ele vai ter a telinha lá em branco e ele vai fazer o cálculo. Então, nós fizemos um modelo de cálculo para vocês que vai auxiliar-nos, né, com a consulta nas duas resoluções sobre o assunto, para vocês fazerem, para ver se aquilo que o gestor vai colocar na unidade dele vai estar correto. Gorete, então vamos lá. Então, nesta unidade, o cursista deve demonstrar que conhece o conteúdo das resoluções de porte por meio do preenchimento correto do quadro de sua unidade. As duas resoluções que eles devem se basear, né, são a 4534 de 2011 e a 4008 de 2012. Então, vamos para um exemplo de cálculo de porte. Aqui nós temos uma escola, então vamos fazer a análise dessa escola. Nós temos uma escola, ela tem o turno da manhã e da tarde, e ela não funciona à noite. Qual é a demanda de diretor para a escola, então? Então, uma escola, ela sempre vai ter 20 ou 40 horas de diretor. Como essa escola tem 2 turnos, ela vai ter 40 horas. Então, vai ter um diretor para o turno da manhã e um diretor para o turno da tarde. Existe, tá? Esse é o básico e é para o ensino regular. As escolas com características diferenciadas. Tem também uma outra questão de escolas com um número mínimo de alunos, né? Mas que não vem ao caso para vocês aqui neste momento. Então, aqui, com base nesse número de alunos, que é 501 alunos de manhã, 357 alunos à tarde, eu tenho 20 horas de diretor de manhã e 20 à tarde. Beleza. Agora vamos ver para a demanda. Não muda ainda não, Gorete, eu vou falar primeiro. A demanda de diretor auxiliar. Acontece que, se a escola funcione ela 1 ou 2 períodos, e se no período nós tivermos um número maior do que 500 alunos, a escola ganha também mais 20 horas de direção auxiliar. Agora, beleza. Então, essa escola, porque o turno da manhã tem 501, então ela tem direito às 20 do diretor, e por ter mais de 500, mais 20 horas de direção auxiliar. No período da tarde, como o número de alunos é 357, menor que 500, ela não tem direito a diretor auxiliar. Muito bem. E agora vamos para a demanda de pedagogo. A demanda de pedagogo, a demanda de agente educacional 1, que é o auxiliar de serviços gerais, de técnico administrativo, ela sempre vai gerar com base no número de alunos, e esse número de alunos, o número de alunos base que a gente usa é 150. Então, quantos pedagogos, quantas horas de pedagogo nós vamos ter nessa escola? Como o turno da manhã tem 501 alunos, e o número base que eu falei para vocês é 150 alunos, a cada 150 alunos, nós temos, a escola tem direito a 20 horas. Muito obrigada. Então, dentro de 501, cabe três pedagogos. Então, essa escola, ela vai ter 3 pedagogos no período da manhã, porque seria 150, mais 150 e mais 150, que dá 450. Então, até que a escola complete 600 alunos, ela continua com 3 pedagogos pela manhã. Já puxou, Gorete? Já. Então, são 60 horas. E no período da tarde, como cabe 2 vezes o número 150, então ela tem 2 pedagogos à tarde, então, que corresponde a 40 horas. Acho que é isso, né? Alguma pergunta, Gorete, aí sobre isso? Secretário. Bom, o secretário é um caso à parte e simples. Cada escola tem direito a um secretário de 40 horas.
E se a escola tem um único período, de manhã, por exemplo, o secretário vai de manhã e ele cumpre o outro horário dele sempre à tarde, porque não é autorizado à noite, porque daí teria adicional noturno. E como não tem aluno à noite e nem à tarde, então o horário que ele deve cumprir é no período da tarde. Então teria 20 horas de manhã e 20 horas à tarde. Se por um acaso a escola tiver 3 turnos, né, de manhã, tarde e à noite, o secretário ele vai cumprir o horário sempre nos 2 turnos de maior número de alunos. É isso, Ruth? Confere? Perfeito. Maior número de alunos. Nesse caso aí, são só 2 turnos, então manhã e tarde. A próxima carreira ali é o auxiliar de serviços gerais, o agente educacional 1. Ele exerce as funções de merendeiro, inspetor de aluno, serviços de limpeza. E cada escola, agora vamos lá, vamos fazer matemática, agora é aula de matemática. Cada escola tem direito a um merendeiro, uma pessoa para limpeza e um inspetor de aluno por turno. Então, se é uma merendeira, um inspetor de aluno e uma limpeza, 60 horas por turno, são 60 horas por turno a cada 150 alunos. Então, no caso, no período da manhã, como nós já vimos, cabe 3 vezes 150, e é só olhar ali a quantidade de horas do pedagogo, que é 60, né? Foram 3 vezes de 20, que um pedagogo é 20. Agora nós vamos multiplicar 3 vezes de 60, porque eu obrigatoriamente vou ter 60 horas, que é 20 horas para cada uma das funções. Então, vezes 3 dá 180 horas. Então, essa escola, ela tem direito a 180 horas de auxiliar de serviços gerais. De manhã. De manhã. E no período da tarde, como cabe só 2 vezes 150 no 357, é 2 vezes 60. Então, ela vai ter, só clareando, no período da manhã, ela vai ter 3 merendeiras, 3 inspetores de aluno e 3 auxiliares de serviços gerais. E no período da tarde, ela vai ter 2 merendeiras, 2 inspetores de aluno e 2 auxiliares de serviços gerais. Ok? Ruth, você é aqui expert em porte. Tá perfeito? É isso? Qualquer pergunta, vocês podem lançar, né? E finalizando o nosso quadro, técnico administrativo. Segue a mesma regra. A cada 150 alunos, tem direito a 20 horas. Retira o técnico administrativo. Só para eles acompanhar o raciocínio comigo. A cada 150 alunos, tem direito a 20 horas. E no período da manhã, então, quantas vezes 150 alunos nós temos? 3. Então, como nós já temos a carga horária de secretário, é isso? Puxa lá, vamos ver. Não, a 150 alunos, 150, então cabe 3 vezes 20 horas, então 60. É o técnico administrativo. E no período da tarde, é só 2 vezes de 20 horas, porque cabe 2 vezes 150 alunos no período da tarde. É isso que nós temos de técnico administrativo. Cabe aquela orientação, Ruth, dos 150, quando as escolas pequenas, né, com menos de 150 alunos, daí ela não terá direito, então, ao técnico administrativo, terá direito apenas ao secretário, isso, que vai atender a demanda administrativa da escola. Beleza. Escolas pequenas, né? Isso. Se ela tiver menos de 150, isso, daí ela não ganha. Isso. Muito bem. E agora, acho que concluímos isso, então, né, Ruth? Algo mais a complementar? Não? Tranquilo, então. Então, vamos para frente, Gorete. A próxima questão. A questão para o cursista, né? Na sua instituição, o número de horas disponibilizadas por meio do porte para as funções acima é suficiente para atender a demanda da escola? Então, ele vai dizer se na escola dele, se tem tantas horas de auxiliar administrativo, de serviços gerais, pedagogo, e se ele considera suficiente. Ele vai dizer se sim ou se não. Se ele disser sim, a pergunta é, como você distribui as tarefas entre os servidores que ocupam a mesma demanda? Então, aqui eu vou citar um exemplo. Nós temos no auxiliar de serviços gerais. O auxiliar de serviços gerais, que é
o agente educacional 1, quando ele é efetivo, né? Ou então o PSS contratado, enfim, nós temos também o CLAD, o PEAD, todos eles fazem a função de auxiliar de serviços gerais, que pode ser merendeiro, inspetor de aluno ou funções de limpeza. Como a pergunta aqui é, como que ele distribui as tarefas? Como, por exemplo, que ele coloca a funcionária X, Maria, enfim, como merendeira e não como auxiliar de limpeza? Então, e o que a gente gostaria que ele dissesse aqui? A gente gostaria que ele dissesse aqui que faz essa distribuição de uma maneira democrática, que ele reúne essas pessoas, que ele conversa na escola, e não de uma forma autocrática, que ele põe na merenda, quer dizer, ele decide sozinho, não pergunta para ninguém, não conversa, e coloca este na limpeza, este no inspetor de aluno, este na merenda, e ninguém tem direito a se manifestar. Então, a participação das pessoas, dos servidores, da participação da escola, desse colegiado, da equipe pedagógica, nessa distribuição de função, é muito, muito importante para que, inclusive, ele ganhe respeito do grupamento da escola dele. Então, isso é importante que ele demonstre nessa questão. E se ele, na instituição, o número de horas disponibilizadas por meio do porte é suficiente para atender a demanda da escola? Outra coisa, aqui ele disse que sim, é suficiente. Daí a gente pergunta para ele como que ele faz, né? Então, ele deve demonstrar essa questão da atuação democrática. Agora, se ele disser assim, não é suficiente, os servidores que eu tenho não dão conta do serviço, então aponte qual demanda não é suficiente, por qual motivo não é suficiente e qual alternativa foi adotada pela escola para solucionar a questão. Então, às vezes, ele fala, olha, não é suficiente, por exemplo, ao pessoal da limpeza. E aponta alguns motivos, então... vocês vão ter que perceber se os motivos que eles vão apontar, se existe alguma ação administrativa que pudesse, por exemplo, fazer uma readequação de horário, tipo, alguns entram às 7h30, 8 horas, o outro começa às 9 horas da manhã, se tem alguma alteração de horário, às vezes por exemplo, às vezes alguém, ele percebe que alguém tem um perfil, até um desejo, nessa conversa, de atuar se sairia melhor em determinada função, já que há várias funções para o agente educacional 1. Então, conversar com as próprias pessoas, tentar buscar a solução com elas. Então, dizer, olha, nós temos essa demanda, é fato, mas não é suficiente, e nós precisamos, não tem como aumentar esse porte, nós precisamos dar conta da escola com vocês. Que sugestões vocês teriam? Então, buscando sugestão com as pessoas, talvez ele consiga um resultado bem melhor do que, de repente, ele vem conseguindo. Mais uma questão aqui do lado, gente. Acompanhamento do desempenho do profissional nessas funções de atribuição, conforme for poderá alterar. Sim, exatamente. Poderá alterá-las de função. A sugestão aqui é essa, alteração de função do profissional, porque, de repente, numa outra função, ele tem um rendimento melhor. Uhum. Próxima questão. Bom, nessa questão é importante que o cursista demonstre capacidade de análise da situação de sua escola, conhecimento das atribuições de cada função para que possa distribuir adequadamente as atividades, garantindo que cada profissional exerça atribuição compatível com o seu cargo e dentro da sua capacidade de trabalho. E até, como a gente falou já, que se tiver uma conversa com as pessoas todas, de repente, até, se possível, dentro da área de interesse, para que ela tenha um rendimento melhor, se sinta mais feliz, melhore o clima, né? O ambiente de trabalho. Ok. Uhum. É importante, mais uma questão aqui, é importante o tutor estimular o cursista a buscar soluções inovadoras, como, por exemplo, se faltar agente educacional 1, elaborar campanhas educativas onde os alunos se envolvam em projetos de manutenção da limpeza da escola. A gente viu um tempo atrás nos noticiários, né, falando de escolas do Japão, inclusive, se eu não me engano, veio alguma personalidade do Japão, do governo japonês para o Brasil, e ele fez um comentário, deu algumas palestras, falando da limpeza das escolas do Japão, né, que não tem pessoal da limpeza, os próprios alunos que fazem
que cuidam da sua sala de aula, da coleta do lixo, da limpeza dos banheiros. Então, nós estamos num momento, eu acho que nós temos um aluno, e se a escola, e tudo que a escola puder fazer para a formação daquele aluno, daquele cidadão, daquele pequeno cidadão, a gente deve fazer, é nossa obrigação. Então, o gestor pode trabalhar nisso, então tentar desenvolver buscar com eles, tentar desenvolver algum tipo de programa, algum tipo de ação, algum tipo de motivação para que isso ocorra na escola. E se for agente educacional 1, que são aquelas 3 funções que a gente falou, né? E no caso de técnico administrativo, não havendo lotação completa de servidores, o gestor pode adotar a designação de professores readaptados, que muitas vezes esses próprios readaptados, às vezes eles falam com a gente que existe às vezes até uma subutilização do trabalho do readaptado. Então, o gestor, ele pode motivar essas pessoas para que elas atuem nos serviços no trabalho administrativo e auxiliem a escola a ter uma organização melhor, um controle melhor. Nós temos conhecimentos de muitos professores readaptados que fazem excelente trabalho, por exemplo, na biblioteca, que seria um trabalho, uma função exercida pelo técnico administrativo, né? Muitos professores têm formação que pode, né, contribuir efetivamente para a escola, né? Então, tá. Para frente, Gorete. Opa, só 2. Tá. Bom, agora vamos para a unidade 3. O conteúdo da unidade 3 é o controle de frequência e folha de pagamento. Os objetivos são que o gestor, que o cursista, entenda como é elaborado o orçamento da Secretaria de Educação, perceba a importância da participação e responsabilidade dele na gestão pública dos recursos disponíveis e no controle de frequência dos servidores, para que não haja ausência de pagamento nem descontos indevidos, e esclarecer as dúvidas desses profissionais a respeito de créditos e descontos em sua folha de pagamento. Deixa aí por enquanto, Gorete. Então, gente, os objetivos da unidade são entender como é elaborado o orçamento da CED. Então, no conteúdo da unidade tem uma rápida explanação de como é feito esse orçamento, mas, na verdade, assim, o que a gente percebe é que, às vezes, as pessoas, de maneira geral, os servidores e o próprio gestor faz a gestão daquela unidade e será que ele estaria fazendo a gestão como se fosse, por exemplo, a casa dele? Então, olha, eu ganho R$1.000 por mês e eu tenho que, com esses R$1.000, dar conta de todas as minhas contas. Então, o gestor, ele tem que ter uma visão dessa maneira. Quer dizer, ele tem um orçamento para a escola dele e com aquele orçamento ele tem que dar conta de pagar tudo aquilo que é da competência deles. A questão da folha de pagamento dos profissionais efetivos e contratados, o orçamento ele não vai diretamente para aquela escola. Ele vai ter o profissional lá, a folha de pagamento é feita pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Administração. Mas ele tem que ter consciência de que, se houver uma economia, inclusive assim, de contratação, por exemplo, ele vai estar auxiliando no orçamento da Secretaria de Educação e do Estado como um todo. Então, essa consciência ele precisa demonstrar, ele tem que ter para ser um bom gestor, né? E a gente gostaria que ele demonstrasse no desenvolvimento desse curso. Perceber a importância da participação dele, seria isso que eu acabei de falar agora, né? E que ele também atue esclarecendo, né? Dando esclarecimento para as pessoas sobre a folha de pagamento deles e descontos. Às vezes a gente recebe protocolados, muitas ligações, e são questões simples que o próprio gestor poderia solucionar, né? Se ele tivesse o conhecimento, e a gente espera que agora ele passe a ter, solucionar para os próprios servidores da unidade dele. Então, qual é a primeira questão dessa unidade, Gorete? Então, bom, baseado no estudo da unidade 3 e no compromisso assumido como diretor da escola, discorra sobre as seguintes questões. Então, ele vai ter que discorrer sobre essa questão longa. Vamos lá, gente, é uma historinha. O diretor Olegário, durante uma tomada de preços para a escola, ele caminhava no comércio local, ele se deparou com um professor de sua unidade em atividade extraclasse com alunos de uma escola particular. Ocorre que o professor efetivo,
encontrava-se afastado do Estado há mais de 6 meses em licença para tratamento de saúde. O diretor ficou estarrecido com a situação, pois para ele e para toda a escola estadual, o professor encontrava-se em rigoroso tratamento de saúde, que se prolongaria ainda por mais 3 meses, e naquele momento estava atuando numa escola particular. Você já enfrentou situação semelhante a essa em sua escola? Pergunta para ele, né? O que você fez diante da situação? E caso não tenha enfrentado, como você acha que o diretor deveria agir diante da situação? Então, aqui, gente, nós temos que lembrar algumas questões. Por exemplo, ele é o gestor, ele está vendo que algo está errado, e ele tem que se manifestar, sim. Ele tem que tomar providências, ele tem que corrigir a situação. Então, a gente colocou na próxima telinha, né, Gorete? Então, olha, nessa questão, espera-se que o cursista demonstre saber que o professor não está agindo corretamente. O professor não pode estar em licença em um emprego e trabalhar no outro. Assim, espera-se que o cursista seja crítico e registre que o diretor do caso narrado deve tomar providências administrativas em relação ao professor, já que ele não está agindo de acordo com a lei. Enfim, ele vai ter que, então, informar o núcleo, fazer as informações, esse professor vai ser chamado. A gente chama. Vamos dizer assim, esse conhecimento está lá na Lei 6174, nos artigos 226 e 306. E é lá que ele pode se embasar para entrar em contato com o núcleo e fazer a chamada desse professor, inclusive para ser encaminhado para a perícia médica, né? E, de repente, para retorno ao trabalho. Inclusive, aqui um dos artigos fala da responsabilidade do chefe imediato nesse tipo de questão, né? Da importância dele comunicar, né, que ele também pode se tornar corresponsável de uma situação irregular, né? Se ele não faz o comunicado adequado. É que, na verdade, o Estado exige que ele faça isso. Ele é obrigado a fazer isso, senão ele isso está na lei. Está na lei, ele tem que fazer isso, né? Okay. Vamos para frente, então, né? E essa segunda questão, vamos ver. No mês de novembro, em uma determinada escola, um auxiliar de serviços gerais contratado por meio de regime especial vem mancando até o diretor e informa que caiu da escada enquanto limpava a janela. Era uma escada móvel, né? O diretor imediatamente solicita à secretária que preencha o comunicado de acidente de trabalho CAT no site do INSS e ele encaminha o contratado para atendimento médico. O médico emite um atestado de afastamento para 7 dias. No retorno, o funcionário pergunta ao diretor se ele terá estabilidade no trabalho por 12 meses, como previsto na lei. Qual a orientação que o diretor deve dar a ele? Bem, na verdade é assim, quando o pessoal contratado sofre algum acidente de trabalho, e esse acidente de trabalho, ele gera afastamento de até 15 dias, o afastado, porque nós podemos ter um acidente de trabalho que não gere nenhum tipo de afastamento. Às vezes a pessoa, ela escorregou porque tinha uma água, ou um sabão, ou na escada, caiu, mas não teve nenhum tipo de trauma, nenhum machucado, nada. Então, não houve afastamento. O comunicado de acidente de trabalho tem que igualmente ser feito. Se for para contratado, no site do INSS. Se for para efetivos, ele tem que ir na DINS e passar por perícia, mesmo que ele não tenha se afastado por algum tipo de ferimento. Agora, para os efetivos, a questão do comunicado de acidente de trabalho é bem mais simples, porque ela é feita pela DINS e o comunicado é feito para os registros do governo, do Estado. Agora, no INSS, não. Tem que ser feito o registro. E se o afastamento foi de até 15 dias, ele tem somente direito àquele afastamento. O registro no INSS é para fins de controle do INSS, de levantamento, de ações do INSS preventivas de acidente de trabalho, mas não vai acarretar para ele nada, na verdade. Agora, se o afastamento dele for maior que 15 dias, ele tem que ir no INSS, passar pela perícia, e se a perícia aprovar o afastamento dele por mais de 15 dias, somente neste caso, portanto, ele passa a receber o auxílio-doença, somente neste caso é que ele vai ter direito à estabilidade dos 12 meses.
Então, esse é um conhecimento que o diretor, no material, ele vai ter, né? Então, precisaria responder para ele. É isso. Uhum. Então, o diretor deve informar o contratado que ele não terá direito à estabilidade provisória, uma vez que esta somente é devida quando o afastamento médico for aprovado pelo INSS e superior a 15 dias, com consequente recebimento de auxílio-doença. No caso, como o afastamento dele só foi de 7 dias, ele não tem direito. Próximo. Agora vamos para a unidade 4. Bom, movimentação e benefícios. Quando nós falamos em movimentação, nós falamos de ordem de serviço, remoção, Gorete, mais alguma? Disposição funcional, afastamentos para cargo político. Isso. Então, todo tipo de movimentação do servidor que tire ele do seu local de trabalho, né? Do local atual de trabalho. Então, os objetivos da unidade são orientar os servidores da instituição sobre as possibilidades de movimentação para local mais adequado às suas necessidades e de acordo com o interesse da mantenedora, bem como reconhecer os diferentes benefícios aos quais o servidor tem direito e fornecer informações corretas sobre os assuntos relacionados à carreira dos servidores, com consequente otimização do fluxo dos processos. E também nós vamos ter aqui, a informação das perdas, né? Das perdas que o profissional pode ter caso ele faça o uso dessa movimentação. Vamos lá, Gorete? Então, vamos para a primeira pergunta, primeira atividade. Com base nos estudos da unidade 4, reflita e resolva as seguintes questões. Um professor de uma determinada escola foi solicitado pelo prefeito para prestar serviço junto à municipalidade. O pedido de disposição funcional foi protocolado e o professor deixou de comparecer à escola. Ele protocolou e deixou de comparecer. Como não havia sido registrado afastamento no sistema SAI, que é o Sistema de Administração da Educação, que é onde nós fazemos o suprimento, é onde a pessoa fica suprida para ela receber o pagamento. Então, como o pedido foi protocolado, mas ele ainda não havia sido aprovado, o afastamento no sistema SAI não havia sido feito ainda. Então, como não tinha esse registro, o diretor não pôde suprir o substituto e os alunos ficaram sem aula. Esse processo foi corretamente conduzido? Como o diretor deve proceder neste caso? Explique. Então, na verdade, quando o profissional pediu essa movimentação dele, que foi feito protocolado, o diretor deveria tê-lo instruído de que ele deveria esperar o resultado do processo no trabalho, continuava trabalhando, continuava em sala de aula. Então, ele não poderia ter se ausentado do trabalho. E vamos, então, na próxima telinha, nós temos uma complementação. Uhum. Não? Então, a situação ela não foi corretamente conduzida, o professor não poderia ter deixado de trabalhar antes da publicação em diário oficial da autorização de disposição funcional. O diretor deveria ter orientado sobre isso, e se, mesmo assim, o professor não comparecesse, o diretor deveria lançar faltas. É assim que ele deveria ter, vamos dizer, agido, né? E aí ficou uma situação complicada, porque ele não trabalhou, não foi afastado, não puderam pôr substituto, o aluno ficou sem aula, então houve todo um transtorno para a escola. Por quê? Porque houve, vamos dizer, porque não foi dada uma orientação, ou porque o profissional não pediu orientação, simplesmente afastou, né? Não deveria ter feito, ou porque o próprio diretor, de repente, não se atentou para aquilo e não deu a orientação para ele. Ok. A próxima questão. A professora Késia, da mesma escola, solicitou disposição funcional para prestar serviço na Assembleia Legislativa. O processo foi autorizado sem ônus para o Estado e a professora ficou 1 ano afastada, recebendo o salário dela pela Assembleia. Ao retornar para a rede estadual de ensino, ela tomou conhecimento de que havia perdido a lotação na escola. Quer dizer, ela voltou, mas o lugar dela naquela escola não estava mais garantido, quer dizer, ela não estava mais lotada lá. E ficou indignada com o diretor, pois alegou que não tinha sido comunicada desse tipo de prejuízo. Como o diretor da escola poderia ter evitado esse tipo de constrangimento? De que forma ele pode orientar o servidor que solicita disposição funcional? Quais os outros prejuízos na carreira do professor que solicita disposição funcional? Então, na verdade, para cada tipo de afastamento, pode ter uma determinada perda.
Então o diretor deve ter conhecimento dessas perdas, ou no mínimo alertar o profissional. Olha, você está querendo se afastar, cuidado. Verifique na legislação, vamos ver na legislação, eu vejo com você, enfim, o que você vai perder se você está disposto a essas perdas. Se você de verdade, mesmo sabendo das perdas, você quer ter esse afastamento, né? Próxima telinha. Então, aqui, alguma orientação sobre este caso. Neste caso, da mesma forma que no anterior, é importante que o servidor seja orientado sobre as consequências e perdas funcionais dos tipos de afastamento. No caso em questão, a professora, além de perder a lotação na escola, também tem perdas ou teve, né, então, perdas na progressão e promoção, além de perder o auxílio de transporte durante aquele ano de afastamento. Isso ela já deveria saber, né? A legislação sobre essas perdas, gente, vocês podem encontrar na Lei 103, artigo 26, no Decreto 8466, que tem as regras dos afastamentos, das movimentações para outros órgãos, né? No artigo 32, e a Resolução 3519, ela fala sobre lotação. Sobre a lotação, que é exatamente onde está a informação da perda de lotação dela, né? Então, acho que perfeito, acho que perfeito. E assim nós concluímos a nossa fala. Nossa, que rápido! Marinês, foi rápido, né? Marinês, temos alguma pergunta do pessoal? Já foi respondido? Nossa, que beleza. Pessoal, então de nossa parte é isso. Tem uma pessoa pedindo para disponibilizar esse slide para agora, para download. Olha, na verdade, esses slides todos, a gente passa para o pessoal do ensino à distância, ali da DPTE, nós passamos para a equipe que desenvolveu o material conosco, então nós vamos sair daqui agora, e a gente já vai passar o material para eles. Elaine, vocês conseguem disponibilizar o material para eles, esse? Nesse momento, sim. Então pode fazer, sem problema nenhum. Então, o material pode ser disponibilizado. E a gente, então, eu acho que nós concluímos, não temos mais perguntas. Aí, é só essa questão que foi levantada? Então, nós agradecemos muito, nós desejamos que essas informações que nós passamos tenham sido boas, né, e que vocês consigam com elas ajudar os gestores, porque o nosso objetivo realmente é que a gestão escolar melhore bastante com o conteúdo desse material, com o auxílio de vocês. Boa sorte para vocês. E estamos lá à disposição, porque as perguntas que vocês tiverem, elas vão chegar para nós. A Gorete, ela tá com acesso aos fóruns, né? No mesmo local, no mesmo ambiente que vocês têm. Então, a Gorete que vai estar, mas nós vamos todos juntos lá responder a questão de vocês. As dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail, né, Helena? Também, né, dos tutores, né? Por e-mail que eles mandam? Eles mandam direto para você? A última vez eles mandavam aqui para a DPTE, não sei se vai continuar no mesmo formato, e a DPTE não a forma, né, de fazer essas questões, vocês têm já, o próprio pessoal do ensino à distância, eles orientam vocês, a gente está lá à disposição, aguardando. Tudo de bom para vocês, tenham um ótimo trabalho, e a gente se despede. Obrigada.